Seja bem-vindo de volta. Esse é o curso Rastreamento de Contatos para a Covid-19, um curso voltado para lideranças comunitárias. No encontro de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a história da Covid, formas de contágio e ciclo de contaminação. Bom, vamos falar a verdade, a gente já está um pouco cansado de ouvir falar sobre a Covid, né? Eu acho que todo mundo está assim. Por isso que nesse tópico a gente vai abordar o que é essencial para entender a Covid-19, especificamente no contexto de rastreamento de contatos. A Covid-19 é a sigla da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é um novo coronavírus descoberto na cidade de Wuhan, na China, no final de 2019. Você deve também ter ouvido falar que o modo de transmissão mais comum é de pessoa a pessoa por gotícula ou por contato de objetos e superfícies contaminadas. E por isso que manter a distância de 2 metros, o uso de máscara e a etiqueta respiratória se tornam, enfim, extremamente importantes para evitar a contaminação. Para entender melhor um pouco a lógica da transmissão, a gente precisa compreender como que se dá, primeiramente, o contágio e a infecção da Covid-19. A gente vai dividir em dois momentos. Primeiro, no período de contágio e incubação, e depois o período de infecção. O período de incubação é aquele que ocorre entre o contato com o vírus, o contágio, e o início dos sintomas da doença. A literatura científica, os pesquisadores, falam que o período de incubação vai ser de 2 a 14 dias. E os estudos apontam que ele ocorre em média 5 dias, né? O que isso significa? Bom, que se eu pegar um objeto contaminado com SARS-CoV-2, com um vírus, ou ainda tiver contato próximo com uma pessoa infectada, eu vou ter de 2 a 14 dias para apresentar os primeiros sintomas, com uma maior probabilidade de eu já iniciar ele no quinto dia. Esse período de infecção é o período a partir do qual eu já tenho o vírus no meu corpo, ele entrou nas minhas células e está se reproduzindo. Durante o período de infecção, eu tenho o vírus da Covid-19 nas gotículas, nas mucosas, e elas podem infectar outras pessoas também. Tá, aí agora você deve estar perguntando, mas infecção não tem a ver com sintomas? Bom, aí que complica um pouco. No caso da Covid-19, o período de infecção não é o mesmo que o período dos sintomas. O que os pesquisadores descobriram é que quando os sintomas têm início, a pessoa com suspeita para a Covid-19 já está há 2 dias infectando objetos e pessoas ao seu redor. É por isso que teve uma discussão sobre a diferença entre pessoas assintomáticas, sintomáticas e pré-sintomáticas. O que isso significa? Bom, antes de uma pessoa iniciar os sintomas clássicos da Covid-19, ela está na fase pré-sintomática e a quantidade de vírus que ela está liberando pelas gotículas e respiração é a maior do período enquanto ela estiver doente. Isso quer dizer que antes dela desenvolver os sintomas clássicos, como febre, cansaço e tosse seca, ou ainda perda de paladar ou olfato, entre outros sintomas, ela já está no estágio de infecção da Covid-19. Também é importante lembrar que os sintomas clássicos da Covid-19 começam leves e aumentam gradualmente, né? Uma febre mais leve, depois uma febre com um pico maior. E também é importante ressaltar que alguns dos sintomas da Covid-19 são difíceis de definir porque eles são subjetivos, depende da pessoa. Né? Como que você vai conseguir medir cansaço, perda de apetite e paladar? Tem um gráfico muito importante que foi elaborado pela Sociedade Real de Patologia da Austrália que vai deixar isso muito mais claro. Eu queria que você acompanhasse ele também. Ele vai mostrar que o período de incubação termina quando o período de infecção aumenta exponencialmente e depois de 2 dias que começa a ter os primeiros sintomas. Ou seja, se você andar sem máscara, sem distanciamento físico e no meio de pessoas sem máscaras e sem etiqueta respiratória, né, cuidados de espirrar com lenço ou andando com uma máscara para promover esse espirro, você está num ambiente muito mais perigoso para contrair a Covid-19 do que se você estivesse trabalhando num hospital que só atende casos de Covid-19 com sintomas há mais de 14 dias, usando equipamentos de proteção individual, claro. Mas é obviamente que você não vai tentar fazer isso, né? Bom, se você é uma liderança comunitária ou agente popular de saúde, percebe como que o isolamento rápido de todos que tiveram contato com o caso de Covid-19 pode ser importante, porque a quantidade de pessoas infectadas nesse período pré-sintomático é determinante para o contínuo ciclo de contágio e contaminação da doença.
Outra coisa importante para considerar é que as pessoas que tiveram contato com esse caso da Covid-19 têm até 14 dias para iniciar os sintomas da doença. Então, eles podem ficar muito tempo dizendo que estão bem e, de repente, iniciar a doença. Sobretudo, é importante pensar quando a gente está falando em populações que são móveis, né? Então, de repente, uma pessoa que está vindo pegar um benefício fazendo trânsito entre municípios. Você deve ter percebido que o desafio nesse aqui vai ser bem complexo e grande. Mas não se preocupa não, porque esse tópico específico para a gente tentar mensurar a quantidade de dias que as pessoas precisam ser monitoradas, vai ter um tópico especial quando a gente falar sobre o método do rastreamento de contatos.